Mais tarde conheci seu presidente, que disse: "Eu não sei o que você fez com Bill, mas ele é certamente uma bola de fogo. Eu não fiz nada. Deus fez isso." Eu respondi: "Sim." Ele disse: "Eu entendo. De qualquer forma, ele é o velho tempo conta." Quando a vitalidade deste homem caiu, ele tentou uma fórmula de saúde que ele restaurou a eficiência normal. Ele teve alguns medicina psicossomática, que o curou de uma condição espiritual e mental saudável. Dr. Franklin Ebalb, da Universidade do Colorado Medical School, afirma que 1/3 de todos os casos de doença em hospitais gerais são claramente de natureza orgânica e início. 1/3 são uma combinação de terceiro emocional e orgânico, e são claramente emocional. Dr. Flanders Dunbar, autor de Mente e Corpo, diz: "Não é uma questão de saber se uma doença é física ou emocional, mas o quanto de cada um." Cada pessoa ponderada que já considerou o assunto percebe que os médicos têm razão quando dizem-nos que o ressentimento, ódio, rancor, má vontade, ciúme, vingança, são atitudes que produzem problemas de saúde. Ter um acesso de raiva e experiência para si mesmo, que sentimento afundando-se na boca do estômago, aquela sensação de doença estômago. Reações químicas no organismo são criadas por explosões emocionais que resultam em sentimentos de falta de saúde. Devem estes ser continuado quer violentamente ou em estado latente durante um período de tempo, a condição geral do corpo irá deteriorar-se. Ao falar de um certo homem a quem nós dois sabíamos, que um médico me disse que o paciente morreu de gruditis. O médico realmente senti que o falecido faleceu por causa de um ódio de longa data. Ele fez o seu corpo, o dano que sua resistência foi reduzida, explicou o médico, de modo que quando uma doença física atacou ele não possuía resistência ou renovar a força para superá-lo. Ele tinha se prejudicado fisicamente pela doença de sua má vontade. Dr. Charles Miner Cooper, São Francisco médico, em um artigo intitulado "O Conselho Heart to Heart sobre Coração Problema", diz: "Você deve reduzir suas reações emocionais." Quando eu digo que eu conheci a pressão sanguínea de um paciente para saltar 60 pontos quase instantaneamente em resposta a uma explosão de raiva, você pode entender o que pressão tais reações podem lançar sobre o coração. "Aquele que é rápido no gatilho", escreveu ele, "é provável que culpar alguém, impulsivamente, por uma falha ou erro, quando seria mais sensato simplesmente para evitar ser muito perturbado com o que é feito e é, portanto, inevitável." Ele citou o grande cirurgião escocês, John Hunter. Dr. Hunter tinha um problema cardíaco si mesmo, e uma profunda compreensão do efeito da forte emoção em seu coração. Ele disse que sua vida estava à mercê de qualquer um que poderia irritá-lo, e, de fato, sua morte resultou de um ataque cardíaco causado por um acesso de raiva quando ele se esqueceu de disciplinar a si mesmo. Dr. Cooper conclui: "Sempre que um problema de negócios começa a maltratar você ou você começa a ficar com raiva, deixe-se ficar mole todo. Isto irá dissipar a sua montagem e agitação interna. Seu coração pede que seja permanentemente alojado em uma magra, alegre, homem plácido que inteligentemente reduzir seus e atividades emocionais mentais físicas. Então, se você está abaixo do par, eu sugiro que você faça um trabalho muito escrupuloso de autoanálise. Honestamente pergunte a si mesmo se você está abrigando qualquer má vontade ou ressentimento ou rancor, e se assim for, expulsá-los. Livrar-se deles sem demora. Eles não machucar ninguém. Eles não fazer mal à pessoa contra a qual você mantém esses sentimentos, mas todos os dias e todas as noites de sua vida que estão comendo em você.
Muitas pessoas sofrem uma saúde ruim não por causa do que eles comem, mas do que é comê-los. Males emocionais, por sua vez, sobre si mesmo, minando sua energia, reduzindo sua eficiência, causando deterioração da sua saúde. E, claro, eles desviar a sua felicidade. Então percebemos hoje o efeito de padrões de pensamento sobre os estados físicos. Percebemos que uma pessoa pode tornar-se doente pelo ressentimento. Sabemos que ele pode desenvolver vários tipos de sintomas fisiológicos por causa de um sentimento de culpa. Também pode-se mostrar sintomas físicos definidos como resultado de medo e ansiedade. Sabemos que a cura foi obtida quando os pensamentos são alterados. Recentemente, um diagnosticador me falou de uma jovem que foi admitido no hospital com uma temperatura de 102 graus. Ela tinha um caso definitivo da artrite reumatoide. Suas articulações foram muito inchadas. A fim de estudar o caso minuciosamente, o médico lhe deu nenhuma medicação, exceto um leve sedativo para aliviar a dor. Depois de 2 dias, o jovem perguntou ao médico: quanto tempo eu vou estar nessa condição? E quanto tempo devo permanecer no hospital? Eu acho que devo dizer-lhe, respondeu o médico, que provavelmente você vai estar no hospital por cerca de 6 meses. Você quer dizer que será de 6 meses antes que eu possa me casar? Ela exigiu. Eu sinto muito, disse ele, mas não posso prometer nada melhor do que isso. Esta conversa aconteceu à noite. Na manhã seguinte, a temperatura do paciente era normal e o inchaço desapareceu de suas articulações. Incapaz de explicar a mudança, o médico observou-a por alguns dias. Em seguida, enviado para casa. Em um mês ela estava de volta no hospital na mesma condição como antes. Temperatura 102, articulações inchadas. Aconselhamento revelou que seu pai insistiu para que ela se casar com um homem que seria um trunfo para ele em suas conexões de negócios. A menina amava o pai, queria fazer o que quisesse, mas não quer se casar com um homem que ela não ama. Então, sua mente subconsciente veio em seu auxílio e, com efeito, deu-lhe artrite reumatoide e a temperatura. O médico explicou ao pai que se ele forçou o casamento de sua filha poderia se tornar um inválido. Quando disse que ela não precisa ir em frente com o casamento, a recuperação da garota foi rápido e permanente. Não fique com a ideia de que se você tem artrite você é casado com a pessoa errada. Este incidente apenas ilustra o efeito profundo da dor mental em condições físicas. Eu estava interessado em ler uma declaração por um psicólogo que as crianças podem ter medo, pegar e o ódio de pessoas ao seu redor mais rapidamente do que eles podem pegar sarampo ou outras doenças infecciosas. O vírus do medo pode escavar profundamente em seu subconsciente e permanecem lá por toda a vida. Mas, acrescenta o psicólogo, felizmente, as crianças podem também pegar amor e bondade e fé e assim crescer até se tornar crianças e adultos saudáveis normais. Em um artigo no Ladies' Home Journal, Constance J. Foster cita o Dr. Edward Vaz da Temple University